Hoje a gente vai falar de eletrização por contato, tá certo? Basicamente, a gente tem o seguinte, vamos colocar aqui, eletrização por contato. O que é eletrização por contato? A gente já vai assumir que ao menos um corpo esteja carregado, né? Então imagina dois corpos, A e B, certo? Sendo que ao menos um tem que ter uma carga. Então vamos supor que esse aqui tem uma carga positiva e esse A esteja neutro, tá certo? Então imagina esses dois corpos. Aí daí em seguida, eles vão encostar um ao outro. Então eles vão entrar em contato, certo? Então B entrou em contato com A, é como se fosse o quê? Que as cargas positivas comecem a passar, vamos colocar duas aqui, que as cargas positivas começam a passar para o corpo A, tá certo? Então, dentro dessa historinha aí, o corpo A vai assumir, né? E depois vamos supor que depois eu separo, né? Estou separando elas, né? Vou comprar aqui, né? Aqui é o B e aqui o B é primeiro, né? Então vamos supor que, ó, o B e o A, eles já entraram em equilíbrio, né? E agora eu vou separar os dois, certo? Ao separá-los, cada um vai assumir a mesma carga, certo? E assim finaliza a eletrização por contato. Então, ó, primeira questão. No 1, o B está carregado positivamente, o A neutro, encosta o B no A, as cargas vão passar do B para o A, eles vão entrar em equilíbrio, depois de entrar em equilíbrio eu separo, o B vai ter a mesma quantidade de carga do A, tá? Ah, professor, mas sempre vai ter a mesma quantidade? Depende, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar na seguinte ideia, que os dois têm que ter a mesma quantidade de cargas, assumindo que os dois têm a mesma dimensão e é o mesmo material. Se os dois tiverem, não, o material acho que não influencia tanto, mas a dimensão, tamanho. Por exemplo, se o A for maior que o B, o que vai acontecer? Pode ser que eles tenham cargas, né, diferentes. Então, o que a gente vai igualar? Vai igualar a densidade de carga, tá? Então, quando os dois têm tamanhos diferentes, a gente vai chamar de D, de densidade de cargas, onde a densidade de cargas é igual ao número de quantidade de cargas que por volume, tá? Então, isso aqui é a carga em Coulomb por volume. Ou seja, a densidade de A tem que ser igual à densidade de B. Isso implica que, quando tem tamanhos diferentes e os dois são eletrizados por contato, que é esse processo aqui, ó, o B está carregado, aí daí o B encosta no A, eles vão distribuir as cargas e depois são afastados. Eles vão ter, basicamente, né, a mesma densidade de cargas. Independente se tiver o mesmo tamanho ou não, tá? Mas assim, para facilitar um pouco, o que a gente vai falar? Não, se eles tiverem em tamanhos diferentes, a densidade de cargas deles vão ser iguais. E o que é densidade de cargas? É a carga por volume. Agora, quando os dois têm tamanhos iguais, tá? Então aqui tamanhos diferentes. Tamanhos iguais, a carga de A é igual à carga de B, depois do processo de eletrização. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos supor, supondo que os dois têm tamanhos iguais. Então, o B tem duas carguinhas aqui e o A nenhuma. Encosta, o B vai passar a carga para o A até entrar em equilíbrio. Entrando em equilíbrio é o quê? Quando eles têm a mesma quantidade de cargas, quando eles têm tamanhos iguais. Se eles têm tamanhos diferentes, o que vai entrar em equilíbrio determina
a entrada de equilíbrio é a densidade. Mas, enfim, o B vai passar a carga para o A, e aqui, considerando com tamanhos iguais, eles vão ter a mesma quantidade de cargas, né? E depois separando, os dois vão ter a mesma quantidade de cargas. Tranquilo? Vamos fazer dois exemplos que vocês possam ter esses dois tipos de ideia. Aqui, vamos fazer aqui de tamanhos iguais, tá? Seja uma carga QA de 8. Acho que não consigo colocar microcoulomb aqui. Vou colocar o Mzinho, tá? Microcoulomb. Micro não, milicoulomb, tá? Seja uma carga aqui, que é a de 8 microcoulomb. Suponha que ela entre em contato com... Carga não, vou colocar uma esfera, tá? Seja uma esfera de carga, que é a de 8 milicoulomb. Então, seja uma esfera de carga QA de 8 milicoulomb. Suponha que ela entre em contato com uma esfera de mesmo tamanho, com carga de menos 4 milicoulomb. Qual será a carga final das duas esferas? Então, vamos supor uma carga QA. Ou antes do processo, eu tenho a carga QA e eu tenho a carga QB. O que acontece? Basicamente, a fórmula, né? A fórmula geralmente a gente vai defini-la da seguinte forma. Então, imagina aqui, ó, a fórmula que a gente vai decidir vai ser o seguinte, que a quantidade de carga de A antes mais a quantidade de carga de B antes, ela tem que ser igual à quantidade de carga de A depois, mais a quantidade de carga de B depois. Basicamente, essa fórmula aqui, ela me diz o quê? O princípio de conservação de carga, tá? Princípio de conservação de carga. Vamos ver como que funciona na prática. Olha só, dentro do nosso probleminha, qual que é a quantidade de carga antes de interagir? Quanto que vale a quantidade de carga antes de interagir? Então, QA antes é 8 vezes 10 a menos 3 coulomb. Por que é menos 3? Esse esse mzinho aqui representa 10 a menos 3, tá? Ok? Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 3. Então, essa aqui é a carga de A antes, certo? Mas a quantidade de carga de B antes, 4 milicoulomb. Então, tá aqui, ó. Só que negativo, né? Menos 4 vezes 10. Deixa eu colocar em azul. Menos 4, assim mais, menos 4 vezes 10 a menos 3 coulomb. Isso tem que ser igual ao quê? A quantidade de carga de A depois, né? Mais a quantidade de carga de B depois. Deixa eu melhorar aqui minha letra aqui. Depois, né?
Olha só, quando eles entram em equilíbrio, depois, a gente pode falar que a carga de A depois é igual à quantidade de carga de B depois, certo? Que eu vou chamar de Q'. Ou seja, isso tudo aqui é igual a Q' mais Q'. Certo? Tranquilo? Porque eles entraram em equilíbrio, tá? Bom, 8 vezes 10 a menos 3 mais menos 4 vezes 10 a menos 3 dá quanto? Então vai dar 4 vezes 10 a menos 3. Ó, a base é igual, né? 10 a menos 3. Cumbe. Q' mais Q' dá quanto? 2 vezes Q', né? É igual a 4 vezes 10 a menos 3 cumbe. Então, o Q' vale quanto? Vou passar esse 2 aqui, ó, dividindo. Ou seja, vai ser o quê? 4 vezes 10 a menos 3 cúmplice dividido por 2. Que dá o quê? 2 vezes 10 a menos 3 cúmplice. Ou seja, depois deles encostarem, eles vão entrar em contato, né? Aí tá difícil aqui. Os dois vão entrar em contato, né? Aí cada um, depois eles vão afastar, né? E vão assumir cargas de valores equivalentes, né? Onde que A que vai valer 2 vezes 10 a menos 3 cúmplice, né? Esse aqui é o A. E o B de 2 vezes 10 a menos 3 cúmplice. Olha só, então. Então, eles vão entrar em contato, vão entrar em equilíbrio, depois eu afasto, e os dois vão ter a mesma carga, tá? Então, a gente obedece o princípio da conservação de carga, que é o quê? A quantidade, a soma da carga A antes mais a carga B antes tem que ser igual ao quê? A quantidade de carga de A depois mais a quantidade de carga de B depois. Só que quando eles entram em contato, a quantidade de carga depois é igual a quantidade de carga de A depois é igual à quantidade de carga de B depois, que eu chamei de Q'. Então, Q' mais Q' vai dar 2 vezes Q'. A quantidade de cargas somadas vai dar o quê? 4 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 3 é igual a 2 Q'. Eu passo 2 dividindo, o Q' vai valer o quê? 2 vezes 10 a menos 3 cumbe. Que é o quê? A quantidade de carga que cada um vai ter, né? É a mesma história lá do Joãozinho e da Maria. Joãozinho tem 4 laranjas, Maria tem nenhuma. Se o Joãozinho quer ter a mesma quantidade de laranja que Maria, ele tem que dar quantas laranjas para Maria? Se ele tem 4? Dá 2, né? É a mesma ideia, né? Bom, aqui a gente está supondo que elas têm o que? O mesmo tamanho, tá? Então, basta igualar as cargas, né? Antes, no final, né? A quantidade de carga antes tem que ser igual à quantidade de carga depois, tá? Certo? Agora vamos pegar um exemplo diferente. Mas dentro desse contexto aqui, vocês têm dúvida? Querem que eu explique alguma parte? Ficou? Não podemos continuar. Tranquilo. Fácil, né? Então vamos agora pegar um exemplo que envolve esferas de tamanho ou corpos de tamanho diferente. Vou pegar aqui. Uma esfera A com volume de 3 centímetros cúbicos
de carga 6 milicumbi entra em contato com uma esfera B de 12 centímetros. Suponha que a esfera A tenha 3 microcumbi de carga. Não, a esfera A já tem, né? Tem carga, já é 6, né? Então, vou colocar aqui, em contato a esfera B de 12 centímetros cúbicos de carga, 2 milicúbicos. Qual é a carga final de cada esfera? Ó, uma esfera A de volume de 3 centímetros cúbicos, de carga de 6 milicúbicos, entra em contato com a esfera B de 12 centímetros cúbicos, de carga 2 milicúbicos. Qual que é a carga final de cada esfera? Bom, então a densidade, que eu chamei de dA, é antes, né? Vou chamar de 1 de antes, tá certo? dA antes é igual a... dA antes, ela é igual a quantidade de carga A sobre o volume de A. Vai dar o quê? A 6 vezes 10 a menos 3 Coulomb dividido por 3 vezes 3 centímetros cúbicos, né? É a densidade de A. Isso dá o quê? 2 vezes 10 a menos 3 Coulomb por centímetro cúbico. Olha, a densidade de A. A densidade de B, no caso antes, tá? É a carga de B sobre o volume de B. O que nós vamos ter? Que vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 3 Coulomb, olha a carga de B, dividido pelo volume dele, que é 12 centímetros cúbicos. Isso vai dar o quê? 1/6 vezes 10 a menos 3 Coulomb por centímetro cúbico. O que acontece, pessoal? A densidade de A antes mais a densidade de B antes é igual à densidade de A depois, que eu vou chamar de 2, tá? Antes aqui eu chamei de 1, né? Mais a densidade de B depois. Que é ou seja, a densidade de A1, que é antes, mais a densidade de B1, que é antes, tem que ser igual a densidade de A depois, que é o 2, mais a densidade de B2, que também é depois. Então, o antes tem que ser igual ao depois, né? Bom, a gente sabe, então, que a densidade de A depois tem que ser igual à densidade de B depois, porque a densidade dos dois vão ser iguais, em termos de carga. Ou seja, a quantidade de carga por volume dos dois depois vai ser a mesma. E que eu vou chamar isso aqui de D2, basicamente, tá? Tá certo? Ou seja, o que nós vamos ter aqui, ó? Que vai ser 2 vezes 10 a menos 3. Eu não vou pôr unidade, tá? Mais 1/6 vezes 10 a menos 3 tem que ser igual a D2 mais D2. Porque a densidade A depois é igual a densidade B depois, ou seja, D2 mais D2 vai ser 2D2, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma fração. Então, a gente vai fazer um mínimo aqui, ó. Vai ser 6, né? O mínimo entre os dois é 6, né? Então, 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Vai ser 12 aqui, vezes 10 a menos 3, mais 6 por 6 dá 1, vezes 1 dá 1.
vezes 10 a menos 3. Isso é igual a quê? 2 vezes D2. Então, vai dar o quê, ó? 2 vezes 10 a menos 3 mais 1 vezes 10 a menos 3 vai dar 13 vezes 10 a menos 3 dividido por 6, né? Então, vai dar o quê aqui, ó? 13 vezes 10 a menos 6. Opa, desculpa, a menos 3 dividido por 6 é igual a 2 D2. Vou passar esse 2 dividindo. Então, D2 é igual a quê? A 13 vezes 10 a menos 3 dividido por 6 vezes 2, que no caso aqui vai dar 12. Olha, a densidade D2 eu tenho. Que densidade é essa? É Coulomb por centímetro cúbico, tá? Então, o que que acontece? Então, a densidade, a gente sabe, vou colocar até em outra cor, a densidade de D2, que é igual a densidade de A2, é igual a quê? A quantidade de carga de A sobre o volume de A, certo? Então, vamos reescrever isso aqui. Então, que vai ser 13 sobre 12, vezes 10 a menos 3, Coulomb por centímetros cúbico, tá? Isso é igual a quantidade de carga de A depois, que é o que é A2, dividido pelo volume de A. Qual que é o volume? 3 centímetros cúbicos. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 centímetros cúbicos. Vou passar esse 3 aqui, ó, para cá, multiplicando. De modo que meu QA2 é igual a quê? 13 vezes 3, vezes 10 a menos 3, Coulomb por centímetro cúbico, vezes centímetro cúbico. Eu passo as unidades também. Corto centímetro cúbico com centímetro cúbico. A carga QA2 vai ser igual a quê? Ah, faltou aqui o dividido por 12, né? Vai ser 3 vezes 13, que dá 39, dividido por 12. Fazendo aqui, 39 dividido por 12, vai dar 3,25 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Certo? E a carga QB? Ó, mais uma vez, é o mesmo modo. D2 é igual a dB2, que é igual a carga de B2, dividido pelo volume de B. Certo? Então, eu vou refazer essa continha da seguinte forma. A densidade de B2 é a mesma densidade de A, então vai ser 13 sobre 12, vezes 10 a menos 3. Eu não vou pôr unidade não, tá? Agora eu vou fazer sem as unidades, para a gente fazer mais direto. Isso é igual ao quê? A QB2 dividido por volume 2. Qual que é o volume do B2? O volume não muda, né? É de 12 centímetros cúbicos. Então, vamos pôr aqui 12, ó. Certo? Eu posso cortar esse 12 com esse 12 aqui, ó. Certo? Então, qual que é a carga B? QB2 é igual a 13 vezes 10 a menos 3 a Coulomb. Então, tem o QA e tem o QB. Olha só, o QB, vamos pegar aqui, ó. O QA, ele tinha carga de 6, ele foi para 3,25. E o QB, ele tinha carga de 2, ele foi para 12. Por quê? Ó, para 13. Por quê? Olha, o B ele tem volume maior do que o A. Então, ele suporta mais carga do que o A. Olha só, o A tem um volume menor, que é de 3, e o B tem um volume maior, que é de 12. Ou seja, ele vai ficar no final, depois da interação, com mais o que? Cargas do que A. Em termos de cargas. Mas em termos de densidade, os dois vão ter a mesma densidade de carga, que é a quantidade de carga por volume. Como o B tem maior volume, ele suporta pegar mais cargas a fim de igualar a densidade de cargas que o A tenha. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu repita alguma parte específica? Eu posso repetir sem problema. Não? Professor, o Ou senhor pode... pode me explicar essa parte de novo de como é que o senhor chegou nessa parte de 1, não sei o que, vezes 10 menos 3 dividido por 6? Eu não entendi. Essa parte aqui? É,
Complicou tudo, aí depois tem Tá, que apaixonar de mais a nada. parte de. Deixa eu te explicar. Essa parte aqui de potência de 10 é ok para você? Tá ok. Você sabe que os dois têm a mesma base, eu posso somar, né? Tá certo? Sim, Então, o que que acontece? É o seguinte, ó, deixa eu te explicar. Esse número aqui, ó, você lembra lá? O cálculo da densidade aqui você entendeu, né? Ou não? entendi. Tá, então você calcula a densidade dos dois, ó, calculei. O que que a gente tem? Que a densidade do A antes mais a densidade do B antes tem que ser igual à densidade do A depois mais a densidade do B depois, tá ok? Só qual que é a densidade do A? Olha aqui, ó. A densidade do B é 1/6. Tá vendo que é uma fração? Como que eu sou uma fração com um número normal? Eu faço o mínimo, lembra lá de fazer o mínimo, MMC? Ou não? Se não, não tem problema, eu explico. Tô lembrada muito, não. Então, ok. O mínimo múltiplo comum é o seguinte, você põe o número. Olha só, é uma fração, né? O número 2, ele é a mesma coisa que 2 dividido por um. E 1/6 é um dividido por 6, né? Que é esse número aqui, ó. Tá? O que que a gente faz? É o número um embaixo e o número 6 embaixo, né? Qual que é o mínimo entre os dois? Então, vamos um pouquinho número um e número 6. Passa um tracinho aqui. O um dá para dividir por qual? Só por um, né? E o 6? O 1 já tá dividido, não tem que dividir para mais nada. O 6 dá para dividir por qual número primo? Por 2, Dois. né? 6 por 2 sobra 3. Dá para dividir por 2? Não, então dá para dividir por 3. Divide por 3. Vai dar 1, dá 1. Ou seja, fiz um mínimo múltiplo comum. 2 vezes 3 dá 6. Então, o que que eu fiz? Ó? 2 mais 1/6, eu tenho que usar esse 6 aqui, ó, de mínimo. Então, vai dar aqui 6, tá? Aí, como que a gente resolve a soma? 6 dividido por 1 dá o quê? 6 dividido por 1. 6 vezes 2, 12. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 1, 1. Então, quanto que é 2 mais 1/6? Vai ser o quê? 12 mais 1 vai dar 13 sobre 6. Ou seja, 1/6 mais 2 dá 13 sobre 6. Que é isso aqui, ó. Entendeu? Agora entendi. Bom, a densidade de A depois mais a densidade de B depois, a gente sabe que os dois vão igualar a densidade. Ou seja, eu chamei a densidade de A2 de D2 e a densidade de B2 de D2. Ou seja, então vai ser D2 mais D2. Que a gente sabe que vai igualar a densidade depois que elas se tocam. Então, depois que as duas se tocaram, o que, que aconteceu? Vai ser 2 vezes D2. E daí eu resolvo essa continha aqui, ó. 2 vezes D2 é igual a 13 sobre 6 vezes 10 a menos 3. Eu passo o D2 dividindo, ou o 2 dividindo. Então, meu D2 vai ser o quê? 13 vezes 10 a menos 3 sobre 12. Bom, eu sei que D2 é igual a densidade de A depois. Mas o que que é densidade de A? É a carga por volume. Bom, eu sei a densidade de A depois, que é 13 sobre 12 vezes 10 a menos 3. Olha aqui, ó. Eu sei o volume de A, que é 3. Eu não sei a carga final. Vou calcular. Eu passo esse 3 que está dividindo para cá, multiplicando. E minha carga que é A vai dar o quê? 13 sobre 12, olha aqui, ó, vezes 3, que é o 3 que eu passei para cá, vezes 10 a menos 3. Fazendo essa continha toda, vai ser 13 vezes 3 dá 39, dividido por 12, dá 3,25 vezes 10 a menos 3. Agora vamos calcular a carga de B. Ó, a densidade de D2 é igual a densidade de B depois, né? Que é o BD2. Isso é igual a quê? Carga por volume. Qual que é a densidade de B depois? É a mesma quantidade de densidade de A depois, né? Que é 13 sobre 12. Olha aqui, ó. Isso é igual a quê? A carga de B2, né? Que é a carga de B depois, dividido pelo volume dele. O volume que a gente viu aqui, ó, é 12, né? Então, a quantidade de carga de B depois dividido por 12 é igual a densidade de carga de B depois. Eu posso cortar 12 com 12, que os dois estão no denominador, cada um do lado da igualdade. Então, a quantidade de carga de B vai ser 13 vezes 10 a menos 3. Ok? Tranquilo? Pessoal, eu queria passar Agora mais. entendi. Muito obrigada. Oi?